Imagina que você faz parte de uma minoria, qualquer uma, e você acredita que para marcar posição você tem que ser impactante na comunicação. Impactante na comunicação das coisas relacionadas ao seu grupo com o resto da sociedade, tá? A gente está falando de uma atuação política aqui, certo? Então, vamos dar um cavalo de pau aqui e imaginar que a comunicação de uma minoria, sendo política, deve ter o mesmo apelo que a comunicação de um partido político ou de um grupo ideológico, porque no final é tudo mais ou menos a mesma coisa também. Certo aqui também? Ok? Então vamos lá. Pois bem, para o seu partido ou para o seu grupo ideológico crescer e conquistar espaço, ele tem que ganhar a simpatia de pessoas que não se alinham com essas posições. Pode ser pessoas sem opinião formada, podem ser pessoas independentes, mas para o seu ponto de vista ganhar espaço de verdade, virar uma opinião majoritária, a única forma vai ser você captar uma parte das pessoas que pensam diferente de você e convencê-las, né? Então, tudo certo? Se eu não captar a minha, aspas, oposição, não vai adiantar nada. Aliás, essa é uma das razões que a gente meio que sempre diz por aqui que debater politicamente só faz sentido se o objetivo é convencer alguém de maneira civilizada. Sentar na frente do note, do celular, chamar todo mundo de cabaço à torta e direito, não só é perda de tempo e saúde, tá? Eu acho que isso faz mal para a saúde, como pode gerar rejeição àquilo que você acredita, que é a antítese do objetivo do debate. Portanto, xingar o oponente, criar ou espalhar coisas inventadas, não é vantagem nenhuma. De verdade. Só mostra para uma parte oposta aquilo que você tem certeza, que aquilo que você é o seu credo, né? Só mostra para as outras pessoas, ou para o lado oposto, para o lado neutro desse espectro, né? Que a forma de pensar do seu grupo, vamos chamar assim, é tão danosa como qualquer outra. Enfim, se não é xingando o oponente que você vai conseguir o voto dele, da mesma forma, no caso de uma minoria, como causa política, né? Não é ofendendo, não é chocando, não é jogando na cara que se vai conseguir espaço na sociedade. Isso quando o espaço já não existe, tá? Outro ponto importante que sai disso aí, desse último comentário, é que muita gente, mas muita gente não tá nem aí para essas causas, apesar de defender. Assim como também não está aí para causas políticas, não está para causas ideológicas. Essas pessoas querem evidência. Seja porque isso dá dinheiro, né? Vide uma das fundadoras agora, que é comunista, literalmente, ela se diz comunista, fundadora do Black Lives Matter, que acabou de comprar uma mansão lá nos Estados Unidos. Seja porque parte da população precisa de atenção, porque está carente, ou porque quer pertencer a algum grupo simplesmente porque isso faz bem para ela. Talvez uma nova religião, né? As pessoas estão meio afastadas disso aí. Peço desculpa aqui para o pessoal que é ateu, mas parte da população que tem essa necessidade religiosa acaba assumindo uma segunda religião. Basicamente é isso. Então vamos lá. Se as lutas de minorias políticas repetem esse raciocínio imbecil de confronto e ofensa, o que será que elas vão conseguir a médio prazo? Isso, exatamente. Antipatia. Antipatia pelo Black Lives Matter. As pesquisas de opinião mostram a simpatia, o apoio ao Black Lives Matter desmontando, dissolvendo. Antipatia pelo movimento negro. Antipatia pela causa gay, antipatia pelo feminismo, antipatia por qualquer coisa, qualquer luta, seja ela justa ou injusta, simplesmente porque é um exagero sem pé nem cabeça. Ou seja, a ideia aqui fica parecendo bastante clara, né? De que o objetivo dessas pessoas não é resolver nada, e sim dividir. E dividir porque quem manda para quem está lá no topo ter uma sociedade dividida é bom, certo? Briguem entre si, seus palhaços. Ou dividir porque os agentes desse divisionismo, esses líderes de causa, ganham uma graninha muito boa com isso. Acabando a divisão, acaba o, aspas, emprego. Ou seja, é tudo questão de ambição, de dinheiro e de poder, né? Poder basicão.
Mas antes da gente avançar mais, a gente quer avisar que o episódio de hoje é uma série de testes para vocês. Queremos ver como é que vocês andam no vocabulário do divisionismo, o suprassumo do mundo woke. A gente quer ver vocês sofrendo com a testa suada. A gente quer ver vocês errarem tudo. Eu quero de verdade você se achando ignorante no final desse programa, mas principalmente comemorar essa ignorância conosco aqui também. Porque na vida, gente, tem coisa que é melhor nem saber para não passar raiva, tá? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Curso avançado de wokeísmo. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 97. A gente vai caminhar por um universo muito estranho, muitas vezes totalmente sem sentido, de verdade, que não se sustenta nem nos próprios argumentos, tá? Mas que ganhou um espaço incrível, porque tem um povo meio louco, eu não vou negar que tem muito louco aí no meio, que ganhou espaço como autoridade. Esse pessoal trabalha com aquilo que a gente sempre comenta, com as ressignificações, ou seja, com a geração de ideias baseadas em conceitos impróprios, que elas mesmas defendem simplesmente porque acham que podem defender, né? Porque acham que são verdadeiras e pronto, acabou. Ainda que a racionalidade prove que nada disso é verdade. Mas antes de começar, como de costume, vamos dar uma jabazada aqui. E ao contrário do padrão que a gente sempre reforça no nosso jabá, a necessidade de que você conte para os seus amigos, fale sobre o nosso podcast, conte por aí, faça o share, etc. e tal, a gente vai pedir principalmente hoje, nós basicamente vamos pedir para vocês fazerem reviews do podcast, tá? Não review do episódio em si, mas fazer reviews nas suas plataformas, dizendo que o podcast é legal, que é bacana, onde tem estrela, põe 5 estrelas, põe 4 estrelas se achar mais ou menos meia boca, se for 3 estrelas já não coloca nada, por favor, mas vai lá, entra na sua plataforma que você ouve normalmente, coloca um review sobre o Saindo da Bolha. Por quê? Porque o podcast com mais reviews são divulgados para mais pessoas. Não é que eu quero falar que eu sou maravilhoso, que o Mr. Way vai falar que está com o bíceps aumentado, mas é porque, basicamente, quanto mais vocês falam que a gente é legal para os outros, as plataformas acreditam e elas acabam ranqueando a gente melhor, mostram a gente para mais pessoas. Então isso é uma forma importante de crescimento, além daquilo que a gente pede para vocês, de fazer o acompanhamento do podcast, entrando lá no www.saindabolha.com.br, clicando no botão follow desse podcast, seguindo o Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, aquela coisa lá da toda, tá? Então, hoje, o pedido mais encarecido é o seguinte: faça um review do Saindo da Bolha na sua plataforma, se houver lugar para review, evidentemente. E vamos deixar, só para não perder o costume, o nosso endereço do nosso canal no Telegram. Vamos lá? bit.ly/Telegram/bolha, bit.ly/Telegram/bolha. Olha aí que jabá diferente, tá bom? Vamos em frente? Vida que segue. Começando do começo. Muito bem, hoje a gente vai passear pelo mundo das definições de gênero e as suas subdivisões, tá? Uma das coisas mais interessantes nesses tópicos é como aos poucos as pessoas estão se dividindo em categorias, dividindo, subdividindo, redividindo tanto, mas tanto, que a sociedade mais cedo ou mais tarde vai descobrir que o que vale é o indivíduo, né? Porque ninguém é igual a ninguém e, portanto, nada mais natural que as pessoas não pensem em blocos, nem em bloquinhos, nem em subbloquinhos. Cada pessoa é como a sua própria impressão digital, né? Ou impressão de íris, é única, seja no que ela acredita ou na intensidade que ela acredita, que faz uma diferença enorme. Então, aliás, parênteses aqui, essa foi a razão da gente colocar um texto semana passada sobre traição lá no Facebook e Telegram. A gente comentava que se sentir traído do jeito que andam as coisas está muito fácil. E a direita brasileira está fazendo isso com uma propriedade incrível, infelizmente, para azar dela, porque ela pode acabar se dividindo tanto que pode tomar um cacete mais cedo ou mais tarde para largar de ser besta, tá? O caminho está errado e a gente queria avisar isso.
Mas enfim, queria, antes da gente começar também esse sofrimento coletivo junto com vocês, passar por uma conceituação geral para que isso faça sentido geral, essa questão de identidade de gênero, que tem muita gente que não está acostumada, tá? Então imagina o seguinte, que a questão de identidade de gênero é como se fosse um conjunto de 3 camadas, uma pirâmide do menos para o mais, de cima para baixo, tá? O primeiro lá em cima, o primeiro nível, vamos chamar assim, essa primeira camada, é o sexo biológico, homem, mulher. Acabou, Zé Fini. É interessante que parte da militância woke não quer mais aceitar essa definição, que é uma doideira absoluta, tá? Porque geneticamente não tem como. Se a pessoa morrer torrada no incêndio, o legista, se bobear, vai no máximo saber, lá no limite do um exame de DNA, que era a vítima que morreu torrada lá era homem ou mulher. Isso dá para saber. Ainda assim, os redefinidores, os ressignificadores consideram que isso é irrelevante. Olha que coisa, né? Mas vamos lá então. Se a primeira camada é sexo biológico, homem ou mulher. Ah, mas se eu sair da bolha, tem o pessoal que nasce com os órgãos dos 2 sexos, o que a gente costumava chamar de hermafroditismo, hermafrodita a pessoa, né? Mas não pode mais, tá? Agora mudou para intersex, tá? Não mudou absolutamente nada na vida dessas pessoas, se elas tinham problema, continuaram tendo problema, se eram mal aceitos, bem aceitos, só sei que não pode mais. Agora tem que se chamar de intersex, tá? Porque em algum momento, alguma pessoa, algum grupo, ou sei lá quem, julgou que falar, como se falava antigamente, hermafroditismo é uma coisa ofensiva. Tá? Mudou. Mas enfim, o que ocorre, mas geralmente é que um dos sexos, da parte sexual de cá ou de lá dessa pessoa, ela se impõe naturalmente, tá? O cara então pode ter uma formação principal, vamos chamar assim, de masculina, e alguns traços de órgãos femininos lá dentro do corpo, mas ele acaba se colocando como homem, e vice-versa, pode acontecer também. Então, me dá um tempo, facilita a minha vida, vamos dizer o seguinte: sexo biológico, homem, mulher. Antigamente a gente tinha uma segunda camada, né, assim, nada muito estruturado mentalmente, mas a gente tinha uma segunda camada mental aí quando falava dessa parte, e acabava por aí, tá? Complicou. Na segunda camada vinha o que a gente chamava de orientação sexual. E aqui, teoricamente, você tinha 4 opções dentro de orientação sexual nas combinações: homem que gosta de mulher, mulher que gosta de homem, homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher. Acabou. Era isso que você tinha. Então você tinha homem geneticamente homem, geneticamente mulher, e as 2 combinações. Então, primeiro nível, homem e mulher. Segundo nível, homem e mulher, mulher com mulher, mulher com homem, homem com homem, mulher com mulher. Era isso aí. A vida era muito boa e a gente não sabia. Só que não é mais. Agora a orientação sexual, essa, homem, homem, mulher, 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 foi parar na terceira camada. E no meio apareceu uma camada intermediária, que é a tal da identidade de gênero, e um outro negócio que não sei se vocês conhecem também, que é a expressão de gênero. Bom, trocando miúdos. Caramba, parece que todas as motos de entrega do iFood com o escapamento aberto estão passando aqui na frente hoje. Vamos lá. Muito bem, onde é que eu parei? Então, trocando em miúdos. A expressão de gênero é como você se mostra para o mundo, tá? O seu saindo da bolha é do sexo masculino e se vê como homem e se apresenta como homem para o mundo, tá? Sei lá, usa barba, cueca, sei lá, enfim. Eu digo para o mundo: ei, eu sou homem. Portanto, no segundo nível é homem-mulher ou não binário, para quem muito teoricamente, tá? Eu diria que muito teoricamente não se vê como homem ou mulher, tá? Essa é uma teoria. Pois é. Já a identidade de gênero, ela te posiciona como nós nos comportamos com relação ao sexo biológico, e aqui fica mais confuso, ou seja, se a pessoa é cis ou trans, ou seja, se ela nasceu homem e se sente homem, ou se ela nasceu homem e se sente mulher, e vice-versa. Portanto, pegando meu caso aqui, se eu sair da bolha, é um homem cis, porque ele se veste e se veste. Ele se vê e se comporta como um homem perante a sociedade, tá? Isso porque a gente está ainda na segunda camada, hein? Beleza? A partir desse ponto, surge uma série de novas definições que, de verdade, gente, na maior parte delas, não faz para mim muito sentido. Aliás, não faz sentido e, bem na verdade, não tem relevância nenhuma. Esse é um ponto muito importante. Qual a relevância disso? Eu tô literalmente andando para que, se uma pessoa
o que a pessoa pensa, o que ela é. Eu realmente não me importo, de verdade, estou nem ligando, né? Por exemplo, se você se acha que você não, obviamente, vocês não, mas se o cara acha que ele é um churros de doce de leite, boa sorte na sua vida, seja feliz, mas não exija que eu acredite que você é um churros de leite de doce de leite de verdade, e principalmente não venha dizer que porque eu não quero comer você, no sentido dos churros, claro, eu sou então um churrofóbico, tá? Mas é exatamente o que tem acontecido hoje. Você não só está sendo cobrado em aceitar essas teorias como se fossem verdades absolutas e científicas, o que é pior ainda, como você tem que gostar delas, e pior ainda, em alguns casos, as pessoas estão sendo intimadas, na verdade, a se relacionar com elas. E quando eu estou falando de relacionar, muitas vezes é uma imposição de que se você não aceita, não tem atração sexual por uma pessoa que é o churros de doce de leite, você é um churrofóbico grave, tá? Isso é muito complicado. Então, num nível, vamos lá, nível 1, sexo. Tem os dois lá, homem e mulher. Nível 2, identidade de gênero e expressão de gênero. E nível 3, aí sim vem a orientação sexual, que antes era o segundo lá, que é homem que gosta de homem, mulher, aquela coisa toda. Então digamos que você é uma mulher que se vê como mulher, tá? Nossas ouvintes aqui, que se apresenta ao mundo como mulher e que sente atração por homem, certo? Você nessa nova matriz, então o que é? Sexo feminino, mulher, cis, heterossexual, ok? Beleza. A filha da Gretchen, lá, o Tammy, é do sexo feminino. Nasceu mulher, tá? Então ela é sexo feminino, homem, porque ela se apresenta como homem, cis, porque ela se apresenta como homem e se comporta como homem, e heterossexual, na visão desses caras, tá? Porque ela nasceu mulher, mudou de sexo, e aqui não precisa cortar o canudo, tá? É só a forma com que você se expressa. Então, mas ela é cis, porque se apresenta como homem, e também se comporta como homem, e finalmente ela é heterossexual, porque mesmo sendo mulher de nascença, agora ela se expressando como homem e sendo casada com uma mulher, ela é hétero. Super simples. Então lá, filho da Tammy é sexo feminino, homem, trans, cis, hétero. Zona do caralho, né? Muito bem. Mas deu para pegar o conceito geral. Mais um exemplo aqui para quem é das antigas, como por exemplo, deixa eu pegar aqui o Renato Boutinho, o Robson Apolônio, que estão sempre batendo papo aqui com a gente. Um abraço para vocês. Vocês devem lembrar, com certeza, da época da Roberta Close. Ficou famosíssima na época. E o que é engraçado é que na época da Roberta Close, ninguém ligava para isso, tá? Ninguém ligava para isso, até música para ela. E agora os caras atuais acham que estão revolucionando o mundo. Nossa, como está mudando tudo. Cara, tinha Roberta Close nos anos 80, 70, 80, tá? Enfim. Vamos lá. Sexo masculino. A Roberta Close, né? Sexo masculino, mulher trans, cis, heterossexual. Por quê? Porque ela nasceu homem, virou mulher, inclusive cortou o canudinho lá, mas se comportava como mulher, portanto cis, e casou com um cara lá, com um europeu. Logo, se ela era mulher, casou com um cara, ela é hétero. Então, sexo masculino, mulher trans, cis, heterossexual. Enfim, a coisa toda passa por aí. Espero que vocês, para quem não está acostumado com isso, tenham entendido mais ou menos como é que funciona essa zona na cabeça desses caras. E é em cima desse nível de confusão que nós vamos agora testar. Nós vamos testar a sabedoria woke de vocês. E o que é pior, nós vamos provar que com tudo que tem na cabeça dessa turma, a teoria de identidade de gênero pode dar tilt até nas cabeças mais brilhantes, e que o buraco, sem querer fazer trocadilho aqui, é muito, muito mais embaixo do que talvez vocês imaginem, tá bom? Vamos provar para vocês. Aguardem. Senta que lá vem teste. Muito bem, pegue os seus caderninhos e anotem quantas respostas vocês vão acertar, tá? Vão ser só 7 perguntinhas e nós vamos começar do mais fácil para o mais complexo. Vamos lá? Pergunta 1. O que é lesbianismo? Muito bem.
Aposto que todo mundo acertou essa, tá? Vamos dar a linha de raciocínio aqui para facilitar a vida de vocês aí no futuro nas outras questões. Para uma pessoa ser lésbica, ela está definida a partir de 2 dos 3 círculos lá que ele falou, né? Dos 3 níveis. No primeiro é o sexo, certo? Ela é uma mulher no sentido sexo feminino. No terceiro ciclo, a orientação sexual dela, ou seja, ela gosta de mulher. Portanto, uma mulher, alguém segunda, vamos dizer, vocabulário correto, uma pessoa do sexo feminino que gosta de mulher. Portanto, uma lésbica. Muito bem, acho que todo mundo acertou fácil essa. Então, vamos para frente, vamos para a próxima. Pergunta 2. O que é um homem transexual? Vamos lá, reloginho para vocês. Atenção que tem uma pegadinha aqui, tá? Já tem uma pegadinha, fique atento. Um homem transexual é o cara que nasce com um determinado sexo genético, masculino, e se vê como se fosse do sexo oposto, feminino, mulher, perdão. Ele se vê como, tá vendo até eu me balanço aqui. Ele é do sexo genético masculino, mas se vê como se fosse mulher, tá? Não é sexo para esses caras. De novo, nem precisa cortar o canudinho, tá? É só achar que é mulher. Tá? Se o seu saindo da bolha der uma despirocada aqui, colocar, sei lá, uma presilha prendendo os 2 fios de cabelo na careca e disser que é mulher, vocês vão ter que acreditar. Porque senão vocês vão ser o quê? Transfóbicos. Tá bom? Sacou? Tá fácil até agora? Vambora. Pergunta 3. O que é TERF? TERF. Imagina então que uma mulher é lésbica, ok? E ela, portanto, não gosta do canudinho. Aí um cara decide que ele é uma mulher, tá? É um homem, tá? Daquele jeito que a gente entende as coisas, tá? Ele é um cara e ele decide que ele é uma mulher. Porque sim, porque ele quer, tá? Não tem nada de excepcional. Ele decide que é uma mulher e, inclusive, não tira o canudinho. E esse cara que acha que decidiu que é mulher, chega pra mulher lésbica e fala assim: e aí gata, beleza? Vamos lá? Vamos hoje? E ela fala: não, obrigado. Eu não gosto de canudinho, tá? O que acontece? Essa moça é transfóbica, considerada transfóbica, preconceituosa. Você não quer transar com o cara que tem canudinho e que se diz ser mulher. Então você é uma pessoa preconceituosa. Então sim, as mulheres lésbicas estão sofrendo um tanto, sendo chamado de minorias transfóbicas. TERFs, tá? TERF. Porque em algum momento elas se pronunciaram dizendo que não querem ter sexo com homens. Mulheres, homens no caso, mulheres com canudinho, tá? Viu que interessante? Então, em alguns casos, as minorias apertaram tanto, mas tanto o nó da corda, que agora elas mesmas estão sendo sufocadas pela própria corda. Ora. É onde a coisa começa a complicar. Você cria tanta teoria que as coisas começam a não bater mais. Agora nessas aqui vocês vão se ferrar, tá? Vai de reloginho aí. Pergunta 4. O que é litossexualidade ou acoissexualidade? Muito bem. Litossexualidade é o termo que descreve qualquer pessoa que sinta atração sexual por outra pessoa, mas não quer fazer sexo com ela. Tá? Então o cara tem mó T maiúsculo por outra pessoa, e eu não vou nem discutir aqui o que é, tá? Essa altura eu não quero saber se é homem, mulher, se é travesti, o que for. Mas tem um baita T gigante pela outra pessoa, mas não quer fazer sexo com ela, tá? Eu não sei, sério, existe essa definição, eu não consigo imaginar uma situação dessa, sei lá, pode ser que eu seja muito tapado para essas coisas, mas para mim a pessoa que tem um T enorme por outra, seja lá que for, não tô nem julgando, hein? Mas exatamente por isso não quer fazer sexo, ela tem um problema grave, tá? É mais ou menos... Pergunta 5. O que é reciprosexual ou recípro? Depois dessa imersão que vocês já estão tendo até agora, eu acho que alguns já devem ter acertado.
O reciprosexual... O reciprosexual é o cara que só vai sentir atração sexual por uma pessoa depois que essa pessoa mostrou algum tipo de interesse por ela. Sabe que muda o mundo com esse tipo de coisa? Nada. Sabe quanto tempo alguém devia perder da sua vida estudando a reciprosexualidade? Nenhum, acertou, exatamente. Não tem absolutamente relevância nenhuma, mas tem quem acha importante ficar analisando se é ou não e quais as características de um reciprosexual, tá? Não sei qual que é, de verdade, não vejo função nenhuma nisso. Pergunta 6. O que é Trixie? Aqui, desculpa, nós não achamos em português, então logo alguém woke pode ficar meio ofendido, tá? Mas enfim, é o que o seu Mr. Way falou. O que é Trixie? Trixie, será que é tríxico em português? Não sei. É uma pessoa não binária que é atraída por mulheres. Espera, o não binário não é aquela pessoa que não se identificava nem como homem nem como mulher lá para trás? Então, se ela está se sentindo atraída por mulher, será que não seria só um caso de um cara hétero ou uma mulher lésbica e acabou o problema? Pois é, nada disso, amiguinhos. Não vamos facilitar as coisas. E se for um trans, por exemplo, vamos supor, tá? Um cara que cortou o canudinho e que ainda assim não se vê, mesmo tendo cortado o canudinho, não se vê como mulher ou homem, e que mesmo tendo cortado o canudinho, ainda assim se sente atraído por mulheres, tá? Super simples, uma situação extremamente corriqueira aí, a gente vê todo dia na nossa sociedade, tá? Muito importante. Então, assim... vocês não contavam com a nossa astúcia. Lembrem-se dos nossos 3 níveis, 3 círculos lá, né? Tinha homem, mulher e não binário, tá? Então, nesse caso aqui, é um não binário que sente atração por mulheres, tá? Vocês não lembraram dessa história? Então fizeram a lição de casa, tem que ouvir mais 3 vezes o podcast ainda. Última pergunta, pergunta 7. O que é abrosexual? E aqui eu acho que vocês vão se ferrar também, porque acharam que eu ia facilitar na última. Nada disso. Uma pessoa que é abrosexual, ela pode ser sexualmente atraída por homens em um ponto e não sexualmente atraídas por ninguém, sei lá, semanas depois. Alguém que é abrosexual pode ter períodos de diferentes intensidades de atração. De novo, super importante, né? A raiz grega da abro, lá da palavra abrosexual, significa delicado, gracioso e simboliza o movimento e a natureza mutante das pessoas. Ah, que gracioso. Desculpe, não existi. Chega. Quantas perguntas você acertou? Vamos lá. Se você acertou 1 ou 2, você é um cara normal. Parabéns. Você vai tomar água e não vai babar. Se você acertou 3 ou 5, você andou pesquisando um pouco sobre o tema porque está sem o que fazer durante a pandemia, provavelmente. Ou está fazendo faculdade de humanas, que é uma possibilidade. Eu fiz, mesmo assim, não sabia. E se acertou todas, meu amigo, vou te falar, tem uma vaga aqui no Saindo da Bolha no mês de dezembro para poder sair de férias. Deixa o programa na mão de vocês, hein? Você está afiadíssimo. Enfim, não encheu o seu saco esse monte de bobagem? Então, saiba que existem mais de 100 tipos de sexualidade e que basicamente isso só importa se você não tiver o que fazer da vida e tiver talvez uma conta no TikTok para ficar mostrando virtude, tá? A gente citou o quê? 4, 5, etc e tal. São mais de 100. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de alossexual, alossexismo, androssexual, assexual, aromântico, autossexual, autorromântico, bicurioso, bissexual, birromântico, cupiosexual, demirromântico, fluido, gay sexual, grey romântico, ginessexual, heterossexual, homossexual, lésbico, monossexual, não libídico sexual, hominissexual, pansexual, panromântico, polissexual, queer, questioning, atrativo romântico, orientado romântico, sapiosexual, sexo adverso, sexo indiferente, sexo repulsivo, escolhiosexual, espectrosexual. É isso aí, pessoal. Então, vocês estão craques agora, vocês já viram que tem mais de 100 coisas, vocês inventem também as suas, podem inventar alguma coisa. Eu me sinto atraído por bonecos de neve. Aí manda lá pra gente lá no Twitter, manda no Facebook, aqui no YouTube, né? Eu sou um boneco neve sexual, sei lá. Usem a criatividade de vocês, criem também a sexualidade de vocês, a gente põe aqui e a gente tenta botar na academia
sei lá, brasileira de medicina, alguma coisa para registrar sua sexualidade, tá? É uma loucura, de verdade, assim, a bem da verdade não significa nada, não muda nada a vida das pessoas em geral. O que as pessoas querem sentir, que elas sintam, tá? É aquilo que a gente falou. Só não peça para eu achar o máximo, eu não vou sentir o máximo se você sente barato por sair à noite, mas não manter relações sexuais com bonecos de neve. Tá? Eu já vi vídeos de pessoas, de gente que transa com o carro. Tá, tudo bem, o cara tem tanto super ter com o carro que ele faz lá coisas com o carro. Tem relações sexuais no duro. Não me importa, eu juro por Deus. Vai lá, tem os seus motinhos de filho, sei lá como é que vai fazer, a cada um com a sua vida. A questão é a seguinte, não traz pra gente pra tentar dividir e explicar e fazer participar dessa festa, tá? Cada um faça a sua festa. Da nossa parte aqui, segunda-feira, infelizmente a gente não conseguiu cumprir, a gente estava com uma corrida enorme para conseguir botar um programa domingo para fechar, cobrir o nosso buraco que a gente ficou de 2 semanas atrás. A gente fez um programa enorme sobre o Omicron lá, a variante Omicron, mas assim, a imprensa já falou demais, falou, não vão ficar repetindo coisas e só detalhando um pouco mais um tema que já está praticamente batido. Mais pra frente a gente faz um episódio mais completo sobre corona, tá bom? É isso aí. Grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.